Juízes é o 7º livro do Novo Testamento. Esse livro vai falar sobre alguns juízes, irmãos. E dentre eles, juiz da nação de Israel foi Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolar, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom e Sansão. Eu gostaria de titular esta mensagem como a ausência de Deus. E isso com o intuito de valorizar a presença dele sobre as nossas vidas. A ausência significa afastar, se retirar, abandonar, se ausentar de pessoas e de lugares. Isso nos mostra que o Deus que é presente, Ele pode se ausentar, Ele pode se afastar, Ele pode se retirar de lugares onde desfrutam da sua presença e de pessoas que têm a sua presença. E os versículos no qual nós lemos vai falar sobre alguém, sobre um personagem que aconteceu isso com ele, chamado Sansão, um judeu, nazireu e juiz de Israel, um homem que era escolhido e separado de Deus. Sansão tinha um propósito, nasceu com um propósito. Deus, irmãos, depois de muito tempo dos filisteus viverem oprimindo, escravizando o povo de Deus, Deus resolveu acabar com aquele sofrimento. E Ele enviou o seu anjo para falar para o pai de Sansão, a mãe de Sansão, que haveria de ter um filho, e ela sendo estéril. Irmãos, isso nos ensina que Deus às vezes não é como nós, que procuramos o caminho mais fácil. Deus iria levantar um juiz para libertar a nação de Israel, e tantas mulheres férteis que tinha em Israel, Deus foi na casa, Deus foi em direção a uma mulher estéril, pegando um caminho, escolhendo algo mais difícil, porque isso demonstra que o nosso Deus, Ele é especialista em pegar situações, em momentos, em ocasiões, presbítero lá, difícil ou impossível, e tornar aquilo possível. E Deus disse para Manoá que ele haveria de ter um filho, e que esse seria um juiz, um libertador da nação de Israel. Eu creio que não foi em vão que você entrou por estas portas nesta noite. Eu creio que o Espírito de Deus te trouxe aqui para falar para você que você é um escolhido, que você é alguém separado, e que você vive porque Deus tem propósitos na sua vida e através da sua vida para cumprir nesta cidade, nesta terra, irmãos. A Bíblia vai falar que Sansão foi um escolhido de Deus para um propósito, para libertar o povo de Israel da opressão dos midianitas. Não seria uma missão fácil, irmãos. Deus às vezes confia missões difíceis a homens e a mulheres. O fato de você passar por situações e ocasiões difíceis não significa que Deus não te escolheu. Muito pelo contrário, Deus separa e escolhe homens e mulheres valentes, determinadas, e confia as mesmas missões que são difíceis, que são, irmãos, sofridas, mas que são possíveis. E por que isso? Porque a missão para Sansão não era uma missão fácil.
era lutar contra uma nação, era lutar contra um grande exército inimigo. E para isso, esse homem, esse nazireu, esse juiz iria precisar de nada menos do que força. Sansão iria precisar de força para cumprir com aquele propósito, para cumprir com aquela missão que Deus havia lhe confiado. E Deus deu a ele a força devida. Deus capacitou ele da forma necessária. Isso traz uma alegria para os nossos corações, porque aqueles a quem Deus escolhe, Deus capacita. E nós vamos ver no livro de Juízes que Deus fez isso com Sansão. O escolheu e o capacitou e o dotou de força para cumprir com o seu propósito. Nós vamos ver em Juízes capítulo 14 e 19 que Sansão matou 30 homens. Nós vamos ver em Juízes capítulo 15 versículo 4 que Sansão pegou 300 raposas. Nós vamos ver em Juízes capítulo 13 versículo 6 que Sansão vendeu de alto a baixo um leão, irmãos. Esse homem pegou um leão e acabou, destruiu com um leão. Nós vamos ver em Juízes 15:16 que Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 soldados filisteus. Nós vamos ver em Juízes 16:3 que Sansão arrancou os portões da cidade de Gaza e levou sobre o seu ombro, subindo até o monte. Nós vamos ver mais à frente que Sansão vai destruir o templo de Dagon, derrubando as suas colunas. Ou seja, Deus concedeu a Sansão a força que era devida, aquilo que era necessário para cumprir com o propósito, com o chamado no qual Deus havia lhe dado. É assim foi com Sansão, assim também foi com Abraão. Ele chamou Abraão e deu a Abraão a vitalidade necessária. Deus separou Moisés e deu Moisés também autoridade. Ele escolheu Josué e deu Josué coragem. Ele separou Davi e deu a Davi habilidades. Ele chamou Sansão e deu para Sansão a sabedoria devida e necessária. A Esther, ele colocou um temor devido no coração daquela mulher. A Débora, ele deu o ânimo necessário. A Maria, ele deu a Maria a sua graça. A Pedro, ele deu Pedro ousadia. A Paulo poder. E a Sansão, ele deu a força necessária. Então ele te dará o que for devido, o que for preciso, o que for necessário para cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porém, irmãos, nós vamos ver que porém Sansão perdeu o foco. Por isso que é importante você estar aqui, porque como Sansão, você está sujeito a perder o foco. Sansão perdeu o foco, deixou de cumprir o propósito, quebrou a aliança que ele tinha com Deus, irmãos. Como pode? A pessoa nasceu com esse propósito. Deus deu a ele tudo que era devido e necessário. Deus deu vitórias, deu graça, deu tudo a Sansão. E nós vamos ver que este homem perdeu o foco. Cuidado. Você está ouvindo Deus falar com você do que Ele tem para a sua vida, de que Ele te chamou e te escolheu. Você precisa ter a vigilância devida e necessária, porque você também será tentado, será seduzido a perder o foco, a tirar a visão de Deus, a esquecer por que você vive e começar a olhar para si, e começar a olhar para os seus desejos, e começar a olhar para os seus propósitos e perder de foco o que Deus tem para a sua vida através de você.
Por isso você está aqui nesta noite. Deus tem tanto cuidado com você. Ele te trouxe aqui para ouvir a voz dele dizendo: não perca o foco. Não se esqueça por que você está vivo. Não se esqueça por que eu tenho te guardado. Não se esqueça porque eu tenho te dado dons, habilidades, capacidade. Não se esqueça porque eu tenho te enchido do meu espírito. Não se esqueça porque eu tenho confirmado os teus passos. Eu, Senhor, tenho planos e propósito através da sua vida. Sansão começou a perder o foco. Nós vamos ver no capítulo 14, versículo 1, que Sansão, olhando para uma mulher de Timna, entrou em um jugo desigual. No capítulo 15, Sansão vai mostrar-se vingativo, com problemas pessoais, perdendo o propósito de Deus. Em capítulo 14, versículo 8, Sansão vai sair do caminho e vai pegar o mel dentro do leão, coisa que ele não poderia fazer. Ele era um nazireu e não poderia tocar em coisas imundas. Nós vamos ver que no capítulo 16, Sansão vai se deitar com uma mulher prostituta fornicando. Capítulo 17, Sansão vai revelar um segredo que ele tinha com Deus, aliança com Deus, confiando em um inimigo. E o que sucedeu? O que aconteceu? O versículo 20, no qual nós lemos, diz que os filisteus, depois da terceira tentativa, ela insistindo, conta o segredo, e Sansão mentindo para ela, porque os filisteus haviam prometido para esta mulher chamada Dalila, que se ela descobrisse o segredo de Sansão, eles dariam a ela mais de 1000 peças de prata cada um. E ela, seduzida por esta proposta, se relacionou com Sansão e tentou descobrir qual era o segredo da força dele, porque os filisteus estavam perdendo naquela batalha para Israel por conta de Sansão. Eles não tinham, irmãos, força suficiente para vencer este homem de Deus. Não tinham capacidade, estavam com medo, e aí eles mudaram de estratégia. Falaram: nós vamos tentar descobrir qual é o segredo dele, para que venhamos trabalhar de uma forma diferente, tirando a força dele. Contratou Dalila, e Dalila se envolveu com Sansão com esse intuito. E ele, depois da terceira vez que ela insistiu em perguntar a ele, e ele mentindo para ela, falando que o segredo dele era outras coisas, mas ela insistiu, ela persistiu, até que ele contou: eu sou nazireu, Dalila. Se cortar as minhas tranças, se rapar a minha cabeça, eu me tornarei como um homem qualquer. Ele tinha uma aliança, um pacto com Deus, no qual não poderia beber bebida forte, não poderia tocar em coisas imundas e nem cortar o seu cabelo. E quando ele disse isso para ela, ele acabou dormindo no colo de Dalila. O versículo anterior diz que Dalila avisou para eles que deveria cortar o cabelo dele. E Sansão, dormindo no colo de Dalila, apareceu o inimigo e raspou a sua cabeça. E o texto vai dizer que Sansão, como das outras vezes que ele mentia para Dalila, os inimigos vinham e ele acabava vencendo. Quando ele acordou, ela falou: vem sobre ti os filisteus, Sansão. Aí ele falou assim: olha, eu vou me livrar deles novamente. Eu já matei 30, já matei 1000 deles, agora são menos, eu vou me livrar novamente. Só que existe um porém agora, Sansão. Qual é o porém? O versículo diz, no qual nós lemos, ele diz: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Aí o texto fala: porque ele não sabia
Escute, porque ele não sabe. Ele só falou aquilo: eu vou me livrar dos inimigos novamente. Porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Sansão não sabia que o Espírito havia se retirado dele, que ele havia quebrado a aliança com Deus. E quebrando esta aliança, este pacto com Deus, que faz aliança com os homens, a ausência de Deus estaria sobre a vida de Sansão. E o que sucedeu e aconteceu é o que nós vamos falar. O que traz na vida de um lugar ou na vida de uma pessoa a ausência de Deus? Por isso que iniciamos dizendo para vocês: agradeçam pela presença de Deus na vida de vocês. Por isso que Solange cantou: se Cristo comigo vai, eu irei. Porque a coisa mais importante, a presença mais importante que você tem na sua vida é a presença de Deus. E coisa é isso que Sansão não valorizou da forma devida e acabou perdendo. E Deus quer nos conscientizar da importância do valor da presença dele nas nossas vidas. Irmãos, eu não quero perder a presença de Deus para que depois eu querer buscar. Eu não quero perder a presença de Deus para depois eu ter que valorizar. Eu não quero perder a presença de Deus para que depois eu venha me desesperar. Eu quero valorizar a presença dele enquanto eu estiver na minha vida, para que eu não possa perder a mesma, irmão. E nós vamos ver que o que aconteceu com Sansão, com a ausência de Deus na vida dele. Este homem que teve tantas vitórias, este homem que foi tão agraciado, este homem que foi tão abençoado, agora a situação e a condição de Sansão será diferente. Esse homem que teve tantas experiências boas, que está lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, está lá Sansão. Agora Sansão vai experimentar da amarga experiência de ter a ausência de Deus na vida dele. Esse homem que teve muitas vitórias, inúmeros livramentos, diversas honras, várias bênçãos por conta da presença de Deus, agora iria desfrutar da ausência de Deus. E o que iria acontecer com a vida dele? Nós vamos ver no versículo de número 21, que então os filisteus pegaram nele. Preste atenção, o versículo anterior diz que o Senhor se retirou, o Senhor abandonou, o Senhor saiu de Sansão. Consequentemente, o que aconteceu? Verso 21, então os filisteus pegaram nele. Isso significa que quando Deus estava com Sansão, os filisteus não pegavam Sansão. Pegar significa apanhar, agarrar, segurar. Os filisteus sempre quiseram, desejaram, anelaram pegar Sansão, mas eles nunca conseguiram, porque chegaram aí com 30, chegaram aí com 100 homens, falaram até com 1000 nós conseguimos pegar ele, mas enquanto Deus estava com ele, eles não conseguiam. Isso nos mostra, irmãos, que enquanto temos a presença de Deus, temos a proteção do Eterno. Pedro vai falar assim: olha, vocês sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque tem um aí, como os filisteus do Velho Testamento, queria pegar Sansão. Tem um que está bramando como um leão, querendo tragar vocês. Mas enquanto você tiver a presença do Eterno, Ele vai só desejar, Ele vai continuar tramando
Ele vai fazer laço do passarinho, Ele vai enviar peste perniciosa, Ele vai tentar, vai trabalhar, vai armar, mas Ele não vai conseguir, por conta da presença de Deus sobre a sua vida. O salmista no Salmo 24 vai falar de Israel: ah, Israel, se não fosse o Senhor conosco, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. Eu estou sentindo uma graça de Deus em falar isso para você. Deus está dizendo: se eu não fosse na sua vida, se eu não estivesse contigo, você não estaria mais aqui. O adversário já teria te destruído, o adversário já teria te engolido, o adversário já teria acabado. Mas a minha presença, mas a minha presença, mas a minha presença na sua vida tem te guardado. A presença dele faz toda a diferença, irmãos. O que aconteceu com Sansão com a ausência de Deus? Os filisteus pegaram ele, conseguiram fazer o que antes queriam e não conseguiam. Mas o versículo não acaba. Diz que os filisteus vão fazer outra coisa com Sansão por conta da ausência de Deus. Em posse do inimigo, eles pegaram Sansão, irmãos, e cuidaram de Sansão. Trataram Sansão bem, por ser um escolhido nazireu de Deus. Trataram Sansão com honras, teve misericórdia. Não é isso que a Bíblia diz. Olha o que o adversário fez com Sansão. O texto diz que eles arrancaram os olhos de Sansão. O inimigo não tem piedade. O inimigo foi cruel. Pegaram aquele homem e arrancaram os seus olhos, tirando a sua visão, tornando ele cego, colocando ele na escuridão. A ausência de Deus levou Sansão a viver na escuridão, nas trevas. Além de perder a proteção de Deus, aquele homem perdeu a visão. Parou de enxergar a luz, passou a enxergar as trevas. Olha o que a ausência de Deus faz na vida de alguém. Olha o que o inimigo faz quando ele pega alguém que perde a presença de Deus. Ele cega a pessoa. Muitas das vezes aplicando para nós hoje, não literalmente, mas espiritualmente. A pessoa passa, irmãos, a enxergar tudo o contrário. Ela chama a maldição de bênção. Valoriza o que é errado, desprezando o que é certo. Os valores dos mesmos são invertidos. Que outrora era diferente. E o Senhor falou em Isaías que ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Mas é isso que os inimigos fazem. Quando alguém perde a presença de Deus, ele muda a visão. A pessoa perde, para de enxergar a luz. Foi o que sucedeu e aconteceu com Sansão. A ausência de Deus fez com que ele perdesse a proteção, fez com que ele perdesse a visão. Mas o que mais, pastor? No versículo 21 vai dizer que a ausência de Deus sobre a vida de Sansão. O texto vai dizer que eles fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze. Preste atenção, estamos falando que a ausência de Deus na vida de alguém que outrora teve, pode o levar. Diz que eles pegaram Sansão, tocaram, sacaram os olhos e agora desceu com ele para cá.
E fizeram o que? Colocaram nele 2 cadeias de bronze. Sansão, além de perder a proteção, Sansão, além de perder a visão, Sansão perdeu agora a liberdade. Agora este homem, que era um homem livre para ir e vir, esse homem agora estava amarrado, ligado, atracado, atrelado a correntes e cadeias pelo adversário. Vocês lembram que eu falei no começo? Que o missionário que outrora que eu conheci era um homem gozando da liberdade que Cristo deu. Agora estava escravizado, aprisionado ao ponto dele falar: pastor Mário, não estou nem conseguindo dormir, morar na minha casa, uma guerra espiritual tão grande. Eu estou vendo tanta coisa, tanto demônio lá. Eu falei: mas eu fazer uma visita a Chico. Ele falou: eu não consigo, eu quero ir para a igreja, eu quero buscar a Deus, mas eu não consigo. Sansão queria naquele momento buscar a Deus, mas não mais conseguia. Sansão, se pudesse, queria fazer as coisas para Deus, mas não conseguia, porque estava amarrado, aprisionado na mão do inimigo. Perdeu a liberdade que Deus deu para mim. Deus está dizendo aos nossos corações: não perca a liberdade que eu te dei. Nunca se esqueça de onde eu te tirei. O inimigo quer te escravizar novamente. O inimigo quer que você se afaste de mim, para te amarrar, para te atracar, para te entrelaçar, para que você não seja mais um homem livre, uma mulher livre, me servindo e desfrutando da minha presença. É por isso que precisamos valorizar, irmãos, o que a presença de Deus nos proporciona. Você é quem é, você está aqui, a honra que você tem, a liberdade que você tem, a paz que você tem, a salvação que você tem, é por conta da presença de Deus. Se Ele estivesse ausente na sua vida, você não seria quem você é. Por certo, você estaria em outros lugares desta cidade, mas não na casa de Deus. Mas Ele te libertou, mas Ele te comprou e fez de você um homem, uma mulher livre para servir. Aleluia. Sansão, a ausência de Deus levou os filisteus a pegarem ele. A ausência de Deus levou os filisteus a cegarem ele. A ausência de Deus levou os filisteus a prender ele. E mais alguma coisa, pastor, o versículo vai dizer que além de pegar, além de cegar, além de amarrar, de aprisionar, o inimigo fez assim com ele, e andava ele morrendo no carro. O inimigo não é brincadeira, irmãos. Sansão agora vai trabalhar para o inimigo, moendo, empurrando uma pedra grande, moendo grãos, trabalhando para o adversário, para o inimigo. Olha como é que o inimigo faz. Ele, depois de pegar, depois de amarrar, depois de cegar, ele agora vai fazer com que a pessoa trabalhe para ele. Em posse dele, Sansão, cego, amarrado, humilhado, agora estava trabalhando para o inimigo. E a ausência de Deus levou aquele homem à ruína. Imagina, de homem honrado que ele era, como juiz de Israel, agora humilhado. De um juiz que ele era, agora um escravo, trabalhando para os filisteus. Esta palavra de Deus trouxe aos nossos corações nesta noite.
Não precisa você entrar pelo caminho de Sansão para depois você valorizar. É uma mensagem que Deus está nos conscientizando a valorizar a presença dEle. Valorize a presença dEle. Não quero a sua aliança com Ele. Esteja buscando a presença dEle. Você hoje pode, você hoje é livre. Você vai vencer a sua natureza e a sua carne para buscar a Deus. Mas não o demônio que pode escravizar como escraviza algumas pessoas. O crente vai lutar contra a própria natureza. Isso é verdade, mas o inimigo não oprime, mas a gente não. A gente pode tomar as decisões hoje. Temos o livre-arbítrio de escolher hoje. Eu vou buscar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou trabalhar para Deus, eu vou agradar a Deus. Nós temos esta liberdade e não espere perder esta liberdade para querer buscar, trabalhar, agradar a Deus, porque depois que perde, irmãos, é só lamento. É choro, é muito desespero. Israel ficou 430 anos no Egito, na mão de Faraó, amassando barro. E para sair de lá, teve que clamar muito, teve que chorar muito, teve que pedir muito. Eu te oriento como pastor, servo de Deus. Não precisa chorar e lamentar para perder. Chora para continuar. Clama para Deus permanecer. Busca Ele, dizendo para Ele: Senhor, continua na minha vida, Senhor. Continue, eu quero continuar na tua presença. Eu quero continuar te servindo. Eu quero continuar trabalhando para o Senhor. Agora imagine, irmão, o homem que Deus levantou para trabalhar para Ele, para ser contra o inimigo. Depois da ausência de Deus, eu estava trabalhando para o inimigo, alimentando e fortalecendo o inimigo para lutar contra o povo de Deus. Quantos depois que perde o Espírito de Deus, ao invés de usar a palavra para edificar, começa a usar a palavra para destruir? Quantos homens e mulheres que Deus chamou e escolheu, que Deus levantou para contribuir com o seu reino, com a sua obra, para crescer e avançar, depois começa a lutar contra, para separar, para destruir, para acabar. Aleluia. Mas Deus, irmãos, que é onipresente, porque algumas pessoas podem falar assim: mas pastor, Deus, Ele é onipresente, sim. E a onipresença de Deus, Deus está presente em todos os lugares. Mas isso não significa, irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, um estudo sobre isso, sobre um desses atributos de Deus, que é a onipresença. A onipresença de Deus é a capacidade de estar presente simultaneamente em todos os lugares. E isso não significa que porque Deus é onipresente, Ele é obrigado a estar aonde Ele não quer estar, que não é verdade. Deus é soberano, Ele pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele não vai estar presente em lugares onde Ele não é honrado. Ele não vai estar presente em pessoas que quebraram, que não têm aliança com Ele. Ezequiel capítulo 10 vai falar que a glória de Deus deixou o templo de Israel. Por quê? Porque Deus não estava sendo honrado naquele lugar. Deus não estava sendo valorizado naquele lugar. E Deus vai se fazer presente em templos, em igrejas, onde Ele é honrado e exaltado. Ele, como saiu de Sansão, Ele sai também da vida daqueles que não valorizam sua presença. E por isso valorize a presença dEle. Cultive a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Deus é a presença dEle que vai conservar você livre. É a presença dEle que vai trazer proteção para a sua vida. É a presença dEle que vai te dar visão espiritual. E é a presença dEle que vai te capacitar e te revestir a trabalhar não para o inimigo,
inimigo, mas para Ele, na obra dEle, para a glória do nome. Eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte e fizesse uma oração, falando para Deus acerca da presença dEle na sua vida. Eu queria te convidar para orar. Peça a Ele, se possível chore, insista, fala: Senhor, não me deixe. Se você tem errado, tem falhado, tem pecado, peça a Ele perdão. E fala: Senhor, não me deixe, Senhor. Use as suas palavras, que você pode demonstrar para Ele uma valorização quanto à presença dEle. Diga o que você pensa a respeito da presença de Deus. Aleluia, diga para Ele, diga para Ele: eu estou aqui desde cedo, irmãos, falando para Ele dessa presença, não só na minha vida, na minha família, na minha casa, quanto neste lugar. Falando: Senhor, estamos aqui porque queremos a Tua presença nesta casa. Estamos aqui porque queremos a Tua presença nas nossas vidas. Irmãos, não vive em desespero aqueles que já tiveram a presença de Deus e hoje tem a ausência de Deus na vida. Alamanda, calamanda, camanda, chore, de calamanda. Senhor, Senhor, bendito seja o Teu nome, bendito seja a Tua presença. Sansão chegou a dizer: se eu perder Ele, se eu perder a força, se eu quebrar minha aliança com Ele, serei como qualquer um homem. Por que, Sansão? Porque quem tem a presença de Deus é diferente dos que não têm. Quem tem a presença de Deus nesta terra é diferente das demais pessoas. A presença de Deus faz a diferença na vida de uma mulher e de um homem. Oh, bendito seja o Teu nome. Senhor, você pode ficar sobre os seus pés. Deus falou para Moisés em Êxodo, capítulo 33, Moisés: o povo de Israel não está me valorizando. Moisés, o povo de Israel não está cultivando a minha presença.